Como que você enxerga a saída para a juventude aqui da nossa região, sendo que a gente tem tão pouca oportunidade para quem está saindo agora do colegial? Bom, primeiro eu quero mandar um grande abraço para o Vitor, para o PT de Bertioga, meus companheiros aqui, um grande abraço a todos vocês, a todo mundo que está nos assistindo. Mas a juventude é uma questão que é muito cara, né? Porque nós estamos hoje num momento em que as esperanças e tudo aquilo, a perspectiva, existe uma pobreza de esperança e perspectiva para o povo brasileiro nesse momento. E por uma má governança, né? A gente sabe disso. E tudo que a gente precisa fazer é voltar a colocar o jovem como prioridade. A juventude hoje tem um índice de desemprego maior do que todo o resto da sociedade. E o litoral norte, ele é até agravado porque as oportunidades elas são muito menores do ponto de vista de você fazer um curso superior, do ponto de vista de você alcançar uma ocupação de nível intermediário no mercado. Então é um problema gravíssimo e é preciso ser enfrentada junto com as prefeituras e colocando educação e cultura no período em que os jovens ainda não estão trabalhando, para uma boa formação dessa juventude, ampliação dos cursos técnicos e ampliação dos cursos superiores públicos para que todas as pessoas tenham acesso. Então nós tivemos, Beto, em Caraguatatuba, o IFE, Instituto Federal, com vários cursos de altíssima qualidade, quando o nosso candidato a governador, Fernando Haddad, foi ministro da Educação, um ministro extraordinário. E nesse ciclo de desenvolvimento que nós vamos ter que passar a ter agora, o nosso candidato a governador, Fernando Haddad, ele tem um projeto importantíssimo para a juventude, que é você colocar as ETECs e FATECs como estratégicas na formação da juventude no estado todo. Aliado a isso, ele propõe um banco de financiamento de empreendimentos que saiam dessa organização da FATEC e da ETEC. O que significa isso, Beto? Quando a gente fala assim que o Fernando Haddad está fazendo isso, parece conversa de político, né? Mas se você imaginasse, se o Fernando Haddad chegasse como ministro da Educação, que ele assume no meio daquela crise do mensalão e dissesse que ia fazer universidade como nunca no Brasil, que ia espalhar curso técnico como nunca no Brasil, que ia unificar o vestibular de todas as universidades federais e estaduais do Brasil em uma só, que ia financiar universidades para as pessoas mais pobres, é possível que ninguém acreditasse. E esse projeto que o Fernando Haddad está colocando para o desenvolvimento da juventude, tanto em educação quanto em financiamento das suas ideias, colocar suas ideias em prática, é também revolucionário e coloca isso, né? O jovem, ele não quer ser o garçom, não quer sonhar em ser o garçom. Ser o garçom para a juventude hoje, aqui na nossa região, que é muito de serviços, tem que ser um meio, né, para atingir uma posição maior. E o que acontece é que hoje, essas atividades que a juventude tinha que ter como uma atividade meio, ela é uma atividade fim, né? Acaba ficando para a vida toda porque a nossa economia não oferece as oportunidades. Então, um governo do governador Haddad, unido com o presidente Lula, é exatamente essa multiplicação de oportunidades. É a gente colocar a nossa economia em um outro patamar em que nós podemos produzir outros sonhos além daqueles que estão colocados na economia e no mercado de hoje. A matriz econômica da nossa região, infelizmente, ela está ou ligada à construção civil ou a serviços voltados para o turista. Só que é num volume muito pequeno ainda. Então, ou você vai trabalhar na construção civil como engenheiro, como arquiteto, como empreiteiro, como corretor de imóveis, ou você vai cair para a área de serviços. Ser um guia turístico, ser um garçom, como você disse, ou empreender numa dificuldade muito grande que é empreender. Você enxerga que é possível uma mudança de matriz econômica que gere mais oportunidades aqui para a nossa região? Como isso? Totalmente, principalmente, Beto, pelo acesso ao crédito. Então, historicamente, por exemplo, o Caiçara não tinha como pensar em fazer uma pousada. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro. A partir do momento que você tem o crédito para toda a economia, para todas as iniciativas, você passa a multiplicar oportunidades. Então, eu vou te dar um exemplo.
Se o jovem quer fazer uma empresa de ecoturismo, ele pode ter crédito para comprar os equipamentos para produzir o passeio que ele quer. Ele pode ter crédito para comprar uma van e fazer disso uma transportadora de hóspedes. Ele pode ter ideias e, tendo crédito, ele vai ter acesso. Em São Sebastião, por exemplo, o diretor da FATEC lá, ele tem um curso que ele já propôs no governo anterior, né? A gente não acha que só é bom aquilo que é nosso. Aliás, não tenho nada contra o prefeito Aguilar. Tudo que ele fizer de bom, eu com certeza vou apoiar. Se eu for deputado estadual, vou querer ter um contato permanente com ele e com todos os prefeitos da região, seja do meu partido ou não. Mas o diretor da FATEC, o Daniel, ele tem um curso que trata sobre a tecnologia de produtos do mar. Então é você ter um curso dentro da FATEC que vá capacitar a juventude de ter, por exemplo, fábricas de prancha de surf, fábricas de skimboard, ter fábricas de equipamentos para vela, que é um mercado enorme, beach tênis. Você sabe quanto custa uma raquete de beach tênis? Custa uns 600, 800 reais. 500 reais, cara, numa raquete para bater na bolinha. Pois é, você imagina uma indústria de Bertioga fazendo raquetes de beach tênis? Nós temos um exemplo em Santa Catarina, que é uma empresa que todos devem conhecer, eu não sei se eu posso fazer merchandising. Pode, aqui, claro. Mas se chama Mormei. A Mormei é uma iniciativa das pessoas de Florianópolis, que hoje é uma grande empresa colocada no mundo inteiro. Mormei? Não é a Mormai? Mormai. Você é chique, Fernando. É que eu sou dos esportes do mar também, né? O que me trouxe a morar em São Sebastião foram duas coisas, Beto. Eu estava saindo da universidade e eu tinha o mundo pela frente. Eu queria fazer várias coisas. Dentro da agronomia, eu só tinha coisa que eu gostava. Não tinha nada que eu não gostasse. E no último ano da universidade, eu passei por uma doença muito grave. Eu tive um tumor na bacia com 22 anos. E aí me levou a fazer essa reflexão, né, de vir morar no lugar que eu iria me aposentar. Porque nessa época eu falava assim, bom, e se não tiver aposentadoria, então é melhor eu fazer agora o que eu gosto de fazer. Então eu sou uma pessoa que pego onda, que jogo frescobol. Eu era muito bom no skimboard na época, que era embrionário. O que é skimboard? Skimboard é o sonrisal, aquela prancha que você joga e tal. Então, assim, foi essas coisas que me trouxeram para cá. Eu imaginando um projeto onde a juventude do litoral possa ser proprietária de empresas que façam equipamentos para o mar, até cadeira de praia serve, guarda-sol. Então, tudo isso são oportunidades e produtos que nós temos a oportunidade aqui na nossa frente e que a gente não utiliza. Então, eu acredito muito nessa capacidade criativa e nessa juventude que está chegando aí, que tem a internet na frente, tem ideias fantásticas, né? E que pode levar a nossa economia, ao contrário do que é hoje, a ter outras oportunidades. E, principalmente, no acesso ao crédito. A pessoa ter uma ideia e conseguir que essa ideia se realize através do crédito. E essa é uma proposta que é central no programa de governo do nosso candidato Fernando Haddad.